Abel não levou essa proposta. Não chegou lá e falou... Tem gente aqui que não tem informação. Daqui a pouco o Praz fala sobre isso. Olha que foto bonita lá deles, olha a felicidade. Não, Ítalo, me parece que ele chegou lá, botou na mesa, olha... Poxa, eu tenho um contrato aqui, a multa é X, mas olha, apareceu esse negocinho aqui que me paga 4 vezes, 5 vezes, sei lá quantas vezes mais. Eu não sei o que eu faço para, de repente, ouvir dela, presidente, que eu acho que faria. Olha, não podemos pagar 4, 5 vezes, mas pelo menos, sei lá, te dou mais uma vezinha aqui, eu melhoro isso. Tal. Parece que esse assunto não aconteceu. Tem um contrato, o salário é X, termina no ano que vem. Parece que ficou nisso. Então, acho assim, mais legal, se for isso mesmo, mais legal ainda por parte do Abel. Não foi lá dar uma barganhada, sabe? Sim. Ó, tá vendo? 4, 5 vezes é duro, né? O cara ficar tem calado. algumas opções, né? Deixa eu ver os meninos pra gente entrar nesse debate também. Tudo bem, capitão? Tudo ótimo. Tudo certo aí nessa cadeira? Tudo ótimo. Você vai discordar de quem hoje? Você sentou nessa teu cadeira, tem que camarote. discordar. Eu tô mais calmo. Agora acabou o Campeonato Brasileiro, então a gente acaba ficando um pouquinho mais calmo, né? Rapidamente, já novas informações, né? E boa noite ao Praz, ao Mauro, a você, Dani, boa noite a todos. Assim, ontem a gente esteve na premiação do Bola de Prata, e aí eu estava ao lado do Amoroso, do Djalma, e quando a gente viu o discurso do Abel, a gente... É um peso muito grande, né? Quando ele se emociona, ele fala da família, né? Que é a hora de pensar nas filhas, na esposa. Ele falou isso lá? Eu não vi, não. Ele falou que sempre foi muito egoísta nas decisões. É isso. Falou que estava sendo um pouco egoísta com relação à família e a gente se emociona porque toca, né? A gente que foi atleta também, eu passei por esse mesmo movimento com os meus filhos, com a minha esposa, quando eu aposento no Flamengo. E, enfim, mas eu acho que tem alguns capítulos ainda a serem, né, desenhados nessa novela e acho que o palmeirense fica muito feliz. Se o palmeirense tinha essa expectativa ou a triste realidade que ele poderia sair por uma proposta, principalmente do mundo árabe, ou se realmente a família iria tocá-lo nesse momento, ele mesmo fala, né, que o Campeonato Brasileiro exige demais, que o calendário é muito apertado, que ele tem pouco tempo de trabalho e também de convivência com a família. Hoje o cenário se muda um pouco, se modifica, né? Acho que a Marcela ontem, que eu até falei com o Praz isso, a Marcela ontem perguntou para ele, acho que foi a única pessoa que eu vi ele falando que ficaria. E né? Marcela, essa foi a resposta mais surpreendente dele. que mais surpreendente ele fala, que a Marcela pergunta e ele fala, acho que sim, e é difícil tirar essa questão dele. E eu tenho Mas dúvida, acho que o torcedor se ele palmeirense falou se alegra aquilo com depois isso. de chorar no palco lá... Não, foi antes. Então, Foi mas antes. ela não estava lá antes, estava você antes. Não, pra eu mim, a estava Marcela no entra canto depois. fazendo live para rede social e a Marcela estava no outro desde de manhã, entrando ao vivo ela tava para o desde Sport manhã? Center. A Marcela estava que do eu meu vi lado, isso. ele falou antes da premiação. Então fica mais confuso ainda, porque depois ele sobe no palco... Não, vai ficar mais confuso ainda já que a gente tem umas declarações aqui. Mas antes eu quero ouvir o Praz também, dar boa noite para o Praz. Se você tiver informação, você pode falar baixinho aqui, só para mim, que eu não vou falar. Para não virar fofoca, como diz o Pascoal. A gente tem muito amigo no futebol, né? Aham. Tem o de um treinador, mas não desse treinador. Mas no Palmeiras, você Esse é conhece mais o pessoal. difícil. Tem o de um treinador que diz que vinha para a seleção, mas que parece que renovou no Real Madrid. Me falaram. Ih, Essa também. Ainda mais o que aconteceu agora, a é só movimentação na bomba só aqui. Eu bomba. fui tentar um negócio, acabou vindo A gente uma achou que o bomba campeonato aqui. ia acabar. Parece Mauro que Naves, acalmar um você pouco. segura essa granada aí que já puxaram o pino. Daqui a pouco a gente vai nela, então. Essa renovação aí até 26, Praz, essa do Real. Assim, ele deve estar olhando o programa assim, e vendo nós discutirmos isso, né? De uma declaração que ele deu para Marcela, depois outra que ele deu para o Mauro. Dani, eu acho que tem muito dessa informação que tu deu, que ele não levou a proposta. Eu acho que o Abel, quando ele... Se ele tiver uma proposta assim e ele quiser sair, ele não vai usar para barganhar, Também acho. ele vai dizer, ó, Exatamente. é isso, agradeço, né? Como ele fez no PAOK, né? E assim... Mas você acha que ele não teve a proposta do Catar ou que ele Não, não levou a proposta do Catar? Pois é. Eu acho que não teve. Eu já ouvi falar que tem um interesse, mas pelo que a gente está vendo, me leva a crer que essa proposta ainda não chegou oficialmente. Entendi. Né? E assim, e é difícil a gente conseguir decifrar o Abel, né? Porque, que nem o Fábio falou, tem horas que ele fala que eu não quero isso para mim, eu não aguento, eu não sei se vou ter energia para conseguir motivar esses jogadores. Eu sempre tomei decisões egoístas, e o Fábio falou que passou por isso, eu também passei. O jogador eu acho que passa, né? Não tem jeito. E esse ano também, na minha vida, na minha nova vida profissional também, eu passei por isso, de fazer escolhas pensando na minha família e não em mim.
E aí ele fala que eu tomei decisões egoístas e agora eu vou pensar na minha família. E aí, o que nos leva a crer? Se ele tomou decisões egoístas e nesses últimos 3 anos ele ficou no Palmeiras, se ele leva isso a debate, é que ele vai tomar uma decisão coletiva que, teoricamente, é oposta às questões individuais, né? Mas também eu já ouvi falar que a família dele gosta muito de São Paulo, que está muito adaptada. Eu fiquei pensando assim, a família dele quer morar no Catar? Então, aí que eu te falo, aí tem esse outro ponto. Então, ele nos faz viajar por vários cenários, né? Sim. E assim... É que no Catar ele ia trabalhar menos, né, Dani? Então, essa que é a confusão, um pouco, a confusão que eu falo esportiva, né? Porque, assim, o Abel, ele é muito competitivo. Então, a gente imagina que, por mais que ele reclame daqui, ele gosta dessa competição, ele gosta de ser cobrado. No Catar, ele vai ter tudo aquilo que ele não tem aqui, que é competição, né? A flor da pele, lá não tem. A gente sabe que lá joga-se menos, treina-se menos. Ele vai ter mais e teria dinheiro. mais tempo para ele ficar com a família e muito mais dinheiro. Nada é uma oficial, né, decisão Fábio? dele. Nada é oficial, a gente fica vendo. Mas já diz, assim, a gente não sabe nem se a proposta existe oficialmente, mas aí começa O a sair interesse existe, a proposta talvez coisa não. sobre a proposta. Lá se joga uma vez por semana. Sim. Lá ele teria 2 períodos de férias no ano. Data Assim, FIFA são 15 dias? mostrando assim as vantagens, claro. E outra, Treina-se uma vez por dia. nós estivemos lá, né? Você Sim, teve a lá. gente foi lá na Você Copa viu a do distância que é um estádio para o outro. Quer dizer, não tem pertíssimo. avião para pegar, para Ô, jogar. Mauro, Os sim. estádios 10 quilômetros, 15 Se vai ter a quilômetros, proposta 20. ou não Então, vai, assim, ou se teve ou se não teve, ou se o Abel... Se teve ou não teve, se o Abel recusou ou não, ou se terá a proposta. Mas, assim, uma coisa que eu sei é que o clube lá... Se falou muito do Abel no clube, né? De tirar informações, se falou muito do Abel. Agora, o resto, a gente vai ficar... Porque se a proposta não chegou, o fico é quase óbvio. Porque assim, se você não tem uma proposta, se você teve um interesse que não se Tem concretizou um contrato em vigência. e tem um contrato em vigência, Dani, e aí tem uma questão que eu acho que é questão de planejamento e de gestão também. Imagina só, o Palmeiras está fazendo o planejamento para o ano que vem, contratou o Aníbal, está para contratar o Cauli, o menino do Fortaleza. O fim de ano, para quem trabalha na gestão, é agitado. Os jogadores vão de férias. Sim. E aí tu ficar essas férias todas com esse tema em cima, desgastando, eles vêm e cortam. Agora tu vai ver, a gente vai falar alguns dias, depois vai, se não vier a proposta, esse assunto vai acalmar. Então, assim, eu acho que pode ser uma estratégia do Palmeiras também. Deixa eu fazer o seguinte, então, pra gente tentar entender aqui as entrelinhas. Mauro Naves é bom desse negócio, capitão. Mauro Naves lê entrelinha, assim, com a facilidade. O homem entende de jornalismo. Tá. Vamos ver. Vamos ver se o Abel vai ajudar o Mauro Naves, porque momentos de Abel Ferreira à frente desse Palmeiras, momentos recentes, tá? Eu estou de saco cheio de jogos todos seguidos, jogos seguidos, viagens seguidas. Pode ir embora ano que vem, antes de terminar o contrato? Tenho que esperar para ver. O que tiver que acontecer no futuro vai ser o melhor para todas as partes, isso é que é o mais importante. Vai ser o melhor para o Abel, vai ser o melhor para o Palmeiras, vai ser o melhor para a minha família também, isso é que é o importante. E a decisão, vocês sabem, há um contrato, há coisas que têm que ser... O contrato é para se cumprir, ponto. Tem contrato conosco até dezembro de 24. E eu acredito que ele vai cumprir esse contrato. O Abel é um profissional muito sério, muito sério. Despedir ninguém porque não tenho que despedir ninguém. Eu só gostava de ter tempo para desfrutar de São Paulo e eu não tenho tempo. Nunca ninguém me viu numa peça de teatro, nunca ninguém me viu num concerto de música e eu quero ter tempo para viver. Nestes últimos anos as escolhas foram sempre feitas no eu. O que é melhor para mim? O que é melhor para a minha carreira? Nunca. Ô, Mauro Naves, eu vou começar de uma maneira a pergunta que você vai entender. Sim. Dito isso, Ele quer me enlouquecer. eu É pergunto isso? geralmente pra cara assim, né? Dito isso, qual a conclusão? Ele fala ali num pedaço, eu vou começar lá do começo mesmo dele, né? Esse final aí ficou, né? Chorou no palco, a família é a prioridade, e depois já fala para Marcela, acho que sim e tal. E ele fala lá numa das entrevistas, não, quando isso acontecer, a minha saída terá que ser melhor para todas as partes. Isso já não aconteceria, porque acho que dificilmente seria melhor para o Palmeiras, sabe? Se for bom para as duas partes. Para o Palmeiras não é.
Palmeiras tem que não correr atrás de um técnico agora, tendo esse Abel na mão. Sem dúvida mesmo. Ah, Pascoal aí, ó. Tá bom. Segura o vinho aí da Itália, Pascoal. Ele gosta desse assunto, Ele, né? ele adora. Ele veio, ele aparece. Então, assim, não é melhor para o Palmeiras. O Palmeiras deve estar muito feliz com a permanência dele, caso ela vá acontecer mesmo. E me parece que sim. Agora, essa Leila, a fala da Leila, o Abel é muito sério, costuma cumprir contratos. Tem muita gente séria que faz distrato, como o nosso Abel Ferreira fez, ele acabou de falar. Paok, sim. Acabou de ficar o Paok. Sim, e existe Era uma melhor multa. para mim ir Se ele pro paga a Palmeiras. multa, ele está sendo sério. Ele está respeitando uma cláusula do contrato que o beneficia. Agora você fala lá. Juridicamente, eu tenho esposa e pai advogado, né? É o imoral ou o ilegal, Porque, assim, é isso? Tem uma discussão, até se tiver advogado vendo o programa. Pode mandar mensagem. Porque eu falei isso. Mas a multa faz parte do contrato. Se ele paga a multa... Não, mas a multa é para quebra de contrato. É uma multa por distrato, por quebra de contrato. Então, se tu pagou a multa, tu não está cumprindo o contrato. Tu está fazendo o distrato do contrato. E aí tem uma punição... Semântica aí é meio jurídica, você entende? Mas, enfim, é complicado. Do jeito que ele não Sua esposa é cumpriu... advogada? Esposa é meu pai. Sua esposa é seu pai? É o pessoal que vai dar um jeito de processar mesmo com a multa paga, sabe assim? É isso. Não, é só porque a Leila não pode só se basear nisso, porque ele, para trazê-lo para o Palmeiras, ele teve que fazer um distrato onde ele estava, pagou a multa e tal. Então ele pode aqui sair e vai dizer, olha, gente, agora ele não entrou aí uma parte que ele faz, gente, fique tranquilo, eu tenho um contrato, assim, ele dando a impressão, pô, o que vocês estão me perguntando? Até comentei isso, falou, se ele ficar, ele vai falar, pô, não sei por que vocês estavam nessa dúvida, não é? Eu falei para vocês, eu tenho contrato, eu cumpro, etc. Se ele não quiser sair. Se ele quisesse sair, não é só essa proposta do Catar, porque aí entraria isso, pô, legal, a mulher dele morar no Catar e tal. Eu acho que os empresários procurariam outros lugares para ele em que ele se sentisse melhor. Vai atuar na Premier League? Acho que não. Mas acho que vários países da Europa o contratariam e ele poderia se sentir melhor. Mas até em Portugal, hoje ele já tem uma outra força, um outro nome. Não estou falando que os grandes da Inglaterra o levariam. Mas o Abel hoje, mundialmente, é muito mais conhecido do que quando chegou aqui. Então, assim, está só nessa história, porque o salário era absurdo, só nessa história de lá. E, resumo da ópera, dito isso, o Abel vai ficar. Que bom para o Palmeiras, eu acho que ele vai ficar agora. Eu estava muito em cima do muro, agora eu acho. Ganho, né, Sim, Dani, E eu não sei quanto seria para ele, óbvio que eu não estou aqui para julgar escolhas alheias, tá? Financeiramente é uma proposta que, se realmente chegar da maneira que vem as propostas do mundo árabe, do Catar e afins, é um dinheiro que resolve a vida de gerações. Mas esportivamente, do ponto de vista de desafio, e ele é um cara ambicioso nesse aspecto, não me parece interessante. Então, é a temática que se tem quando um jogador ou um treinador vai para o mundo árabe, né? A gente sempre pontua aqui que o que pesa somente é a questão financeira, e é válido isso. Acho que vale a pena colocar na mesa, falar com a família, né? Porque a aposentadoria, ela vem muito mais rápido e você tem um pouco mais de tempo para desfrutar dos momentos na Arábia do que, como o Abel falou, que ele não conseguiu nenhuma peça teatral em São Paulo. Agora, na questão esportiva... Só o Roger, né? O Roger Guedes, que diz que o sonho... Ele sempre o Roger tinha o sonho esportivo de ir para lá, né? Mas as imagens dele nunca são jogando, são sempre se aproveitando do mundo árabe. Mas eu acho que também, assim, existem mundos árabes hoje no que diz respeito ao futebol. Uma coisa é você ir para o time onde está o Benzema, onde está o Neymar. Outra coisa é você estar no Catar, onde não me parece ser esse o caso. Peraí, só um minutinho, que o Fábio Luciano abriu a boca, vocês não sabem o que aconteceu. Chegou a informação do Corinthians. 3 jogadores indo embora. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. O Corinthians em reformulação, depois da eleição recente, vai mudar a presidência, né? Oficialmente no ano que vem. Mas a reformulação já está acontecendo. 3 jogadores deixando o timão, e eu vou dizer que, assim, é jogador importante. Grande. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Mas vamos só acabar esse Então, Dani, só assim, com relação à questão esportiva, é um presentaço para o torcedor do Palmeiras e para os jogadores também. Eu acho que o Abel, ele tem força e capacidade de manter esse elenco motivado para conquistas. Isso é dele. O dia a dia é dele, ele é dono do dia a dia do Palmeiras, né? Então, assim, motivação, trabalho, não só com os jogadores,
mas com todo um staff que faz parte do Palmeiras, a gente percebe essa liderança que ele tem, essa motivação. Quando o Abel fala para o grupo como um todo, né, jogadores e staff, a gente percebe um brilho diferente no olhar da turma, acreditam naquilo que ele propõe, ele tem o respeito do torcedor palmeirense, então, assim, seria um baita movimento do Palmeiras, assim, não vou falar a maior contratação do ano de 2024, porque ele tem contrato, mas seria algo importantíssimo para manter esse Palmeiras competitivo e em busca dos títulos que o Palmeiras sempre busca no decorrer dos anos. Então, ele é um cara super capacitado, é um profissional dedicado, né? Ele fala isso e a gente sabe disso também. Então, seria uma movimentação que traria uma alegria gigantesca para o torcedor e tenho certeza que faria muito bem para o Palmeiras como instituição também. Fábio, quando a Dani estava falando ali, eu já tinha escrito aqui, ó, Catar campeão mundial. Ele é muito ambicioso. Ele não vai para lá, caso ele resolva ir, porque ele vai ganhar só muito bem e vai ficar satisfeito e ganhar o campeonato do Catar. Isso que está acontecendo na Arábia, é o Benzema, é o fulano, é o Neymar. Ele também pode ter uma conversa com esse time aí. Vem cá, eu venho aqui para ganhar o campeonato mundial com o Al-Saad. Então, vocês vão me trazer o quê quando você tem dinheiro? Isso também pode acontecer. Passaria a ser uma outra ambição dele, que nunca aconteceu. Há uma concorrência enorme do Catar com a Arábia. Enorme ali. Então, bom, tanto é que aconteceu a Copa agora, eles querem a deles lá e tal. Então, para ir lá fazer um time meia boca e ser campeão do Catar, eu acho que não interessa. Mas se esse projeto incluir algo que está se passando na Arábia, e eu não acho que também é difícil isso acontecer, porque, como diz o Pascoal, enfia o dedo na areia, sai um monte de petróleo, os caras podem convencê-lo. Não é só você vir aqui para ganhar o campeonato nosso aqui, não. Nós vamos montar o melhor time do mundo aqui e tal. Enfim, mas tomara que nada disso aconteça. E precisaria de um cara como ele mesmo. Precisaria. Porque assim, a gente percebe, eu assisto alguns, acaba assistindo alguns jogos e a gente percebe que os jogadores de alto nível dos campeonatos europeus, quando vão para lá, eles perdem um pouco essa competitividade. Sim. Isso é claro. O cara chega ali, ele treina menos, ele se dedica menos, ele não tem a mesma cobrança. Né? Exatamente. Então, um cara como ele, é um perfil, poderia calhar bem para esse momento, porque ele é um cara que extrai do jogador, ele cobra. E eu percebo, né, pelo menos nos jogos que eu assisto, que não existe tanto interesse dos jogadores que vão para lá pela questão esportiva. Eu sinto uma baixa de rendimento. Eu vou discordar. Eu acho que o Abel não tem nada a ver com o Catar. Eu também não acho. Nada a ver. Eu acho não tem nada a ver para ganhar o campeonato de lá, mas para ganhar um campeonato mundial, para ser o rei do mundo árabe, da Ásia toda, depende das perspectivas que ele tenha. Para ganhar o campeonato de lá, eu acho que pouco para ele. Até chegar num título mundial com o Catar tem um chão muito grande, né? E ele é muito bom motivar elenco, fazer tudo isso. A gente está falando de um elenco. Ele é a estrela. E o formato desse novo mundial que diz que vai ser, a gente não sabe se vai durar muito ou se não vai, né? Torna ainda mais complicado, mas muito mais complicado. Eu digo fazer uma seleção mesmo, sim, e dar nas mãos dele. Aí não demora muito tempo, não. É só ter dinheiro e um ano você compra um monte de gente boa. Mas, enfim. Três saídas importantes do time. Mauro, eu acho que ele não combina com o Catar. Ah, sim. Aí já falou com o coração. Ele combina com o Libertadores. Olha, por mais difícil que ele seja nas entrevistas, fica aí, Abel. Reclama do calendário, faz tudo, mas fica aí. A gente vai arranjar peça de teatro, arranjar concerto de rock. Pode deixar que a gente arranja. Eu conversei com ele no Bola de Prata e é engraçado. Ele falou, não, eu sou um cara tranquilo. Aí eu olhei pra ele. Mais ou menos, né? Ele falou, não, eu preciso criar um distanciamento. Ficando aqui, Abel, não precisa distanciar, não. Você acrescenta muito. Então vamos melhorar essa relação aí. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!